Abra a sua Bíblia. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, nós vamos fazer uma leitura que será um tanto longa, não é o nosso costume, mas para que você entenda melhor tudo que há de conteúdo neste texto. Mateus 24, nós vamos ler do 1 até o 28. Aproveito para trazer a minha saudação aos visitantes. Voltem sempre para juntos adorarmos a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Isto é, os discípulos estavam admirados com o templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Jesus está falando de um tempo mais próximo, 40 anos depois dessas palavras, quando o imperador Tito se levanta contra Jerusalém e derruba os muros de Jerusalém e também derruba o templo, e não ficou nenhuma pedra. Essa profecia se cumpre. Só que aí Jesus continua falando, e vem algumas perguntas aqui dos discípulos. Versículo 3: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, falando sobre a profecia de Jesus a respeito daqueles dias de destruição em Jerusalém. E aí uma outra pergunta: e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Não esqueça, duas perguntas. E Jesus, no texto a seguir, responde as duas perguntas. Ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entende. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça a tirar da casa alguma coisa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível fosse, os próprios eleitos. Guarde bem esta palavra de Jesus, se possível fosse. Jesus citando a impossibilidade, até os próprios eleitos. Vede que vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra lá no ocidente, até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres.
Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo entre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Senhor Deus, pedimos que nossos ouvidos espirituais se abram, que nossa mente se abra para tudo aquilo que o Senhor tem a nos lembrar, a tudo aquilo que o Senhor tem a nos falar, tudo aquilo que o Senhor tem a nos alertar como igreja nesta noite. E também oro, ó Deus, por todos aqueles que estão cultuando a Ti pelas redes sociais, e peço que o Teu impacto da mesma forma seja na vida daqueles que estão acompanhando e buscando, ó Deus, melhor entender sobre a segunda vinda do Senhor Jesus. Ó Deus, ajuda-nos para que ao sairmos aqui tenhamos temor do Senhor e aguardemos ansiosamente o Teu dia, Senhor. Que assim seja em nome de Jesus, amém. Assentai-vos. Eu quero hoje começar essa série falando sobre os sinais da volta de Jesus. A segunda vinda de Jesus é predita pelos profetas, é anunciada por Ele mesmo, é pregada pelos apóstolos, é descrita pelos anjos, é um dos temas mais debatidos, portanto é um dos assuntos também distorcidos por muitos, é um dos assuntos negados por outros, até mesmo cristãos, que creem não ser literal a volta do Senhor Jesus, e há uns que vivem, creem, mas vivem como se isso não fosse uma grande verdade. Jesus voltará. E outros amam e esperam ansiosamente a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja. Pois bem, há 300 referências na Bíblia Sagrada a respeito da segunda vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja. Não deixou Cristo a data de quando ele viria, mas descreveu com detalhes os sinais que antecederiam a sua volta e o arrebatamento da igreja. Quando os pássaros se alvoroçam, quando as nuvens se escurecem, quando o vento sopra mais forte, quando é uma tempestade, porque os sinais estão mostrando. Jesus disse da mesma forma: quando verdes os sinais, sabeis que está perto as portas. Quando a terra começar a entrar num determinado ciclo de destruição, nós sabemos, chegou a hora. Quando o ser humano começar a extravasar todo o seu tipo de perversidade, como profetizou Paulo, nós sabemos, está chegando a hora. O texto que lemos nos aponta 8 principais sinais, dos quais Jesus mesmo fala. Existem outros tantos sinais que a Bíblia Sagrada nos alerta sobre eles, mas eu quero ficar nessa noite com aqueles que Jesus, Ele mesmo, nesse texto que chamamos de o pequeno apocalipse dos evangelhos, fala sobre os sinais que antecedem o arrebatamento da igreja. Para um melhor entendimento, os versículos 1 e 2, Jesus profetiza a destruição do templo de Jerusalém, dizendo, Jerusalém será destruída, o templo será destruído, pedra sobre pedra será destruído, derribado, não sobrará, não ficará pedra sobre pedra. E ele profetiza, por exemplo, da queda de Jerusalém, falando, ai das grávidas, ai das que estiverem amamentando, porque o exército romano iria realmente invadir e destruir cabalmente Jerusalém e espalhar o povo judeu por toda a terra, através do que chamamos de diáspora, e só em 1948 os judeus começaram a voltar para a sua terra. Mas Jesus deixa essa primeira pergunta respondendo dessa forma, falando aos que estavam lhe perguntando,
Quando sucederão estas coisas do templo cair? Mas eles perguntam, uma segunda pergunta: que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E aí então Jesus começa a dizer: haverá uma destruição, e essa destruição é um prenúncio daquilo que será num futuro mais distante, quando realmente o mundo inteiro entrará em colapso. E ele começa a enumerar os sinais. Acompanhem comigo o primeiro dos sinais, um grande mix de religiosidade no nosso planeta. Veja os versículos 4 a 5, o que o texto diz. Ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Versículo 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículos 23 até o 26. Então, se alguém vos disser: eis aí o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível fosse, até os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito, portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Jesus está falando a respeito de um grande anseio que o mundo vai ter por religiosidade. Há uma diferença entre religião e religiosidade. Religião é uma coisa boa, legítima, é a religação de Deus com o homem, e isso através da cruz do Calvário. Mas a religiosidade é a tentativa incontida do ser humano pelo sobrenatural e pelo seu encontro com Deus a partir das suas próprias ideias de como seria um culto. Há uma sede de espiritualidade no nosso mundo nesses dias. Este sinal já está se cumprindo. Nos últimos 40 anos, há uma acentuada busca por espiritualidade no nosso planeta. Por exemplo, no mundo, segundo o pesquisador Gordon Melton, existem aproximadamente 100 mil seitas que estão vinculadas a outras 50 mil religiões maiores. E a cada dia surgem 4 novas religiões no nosso planeta. A religião que mais cresce no mundo é o islamismo. E, estranhamente, é a mais radical e violenta. É interessante que a França, que foi o berço dos primeiros protestantes, mártires da fé, dali a alguns séculos se torna também o berço do ateísmo. Só que agora, os franceses estão sedentos por religião e buscam no islamismo, buscam na religião de Maomé, uma religião violenta, a sua escora de espiritualidade. Isso parece muito estranho. No Brasil, o Brasil é chamado um país sincretista. Sabe o que é sincretismo? É onde há muita religiosidade e onde tudo isso se mistura. Uma tradução um pouco mais livre para a palavra sincretismo é: você pode crer naquilo que quiser crer, você pode devotar-se a qualquer Deus, e no final nos unimos debaixo de uma mesma legitimação. Tudo está valendo, demos as mãos. No Brasil, existe esse anseio por espiritualidade também. Nosso país é o segundo país do mundo em número de testemunhas de Jeová. Também é considerado o maior país espírita do mundo, em números de espíritas professos. Também é o maior país católico do mundo, não em percentual, mas em números absolutos. Que também é o maior país evangélico do mundo, onde tem o maior número de evangélicos, especificamente pentecostais. Os mormons crescem 80% desde a sua chegada até hoje no Brasil. Brasília é considerada a capital mundial
do esoterismo, isto é, cultos da nova era. Nós estamos vivendo nesse mix de religiosidade. Nós estamos vivendo cada vez mais imersos num mundo que anseia por religião, anseia por espiritualidade. Mas também um segundo sinal do qual Jesus nos alerta é uma grande instabilidade política mundial. Veja comigo 2 versículos, o 6 e o 7, a primeira parte do 7. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino. Pois bem, o mundo passa por uma sede incontida por domínio e poder. E essa sede gera o ódio que se desdobra em guerra. Em 1933, houve uma previsão de que o mundo não teria mais guerras e conflitos armados. Reuniram-se em Genebra, na Suíça, muitos, centenas, milhares de filósofos, pensadores, sociólogos, líderes religiosos, líderes das nações, estadistas vindo do mundo inteiro, e debateram a questão da paz no mundo, e assinaram o maior e melhor tratado de paz, Genebra, 1933. Acontece que passa algum tempo, alguns meses, e o mundo mergulha na Segunda Guerra Mundial, e estando na Segunda Guerra Mundial, milhões de pessoas morrem, e de lá para cá, 120 milhões aproximadamente, já perderam suas vidas em guerras e conflitos armados. Você sabia que 50% dos países do primeiro mundo gastam metade dos seus orçamentos para fins bélicos? E esse montante todo poderia acabar com a fome no mundo. No entanto, a fome aumenta. Você sabia que há um arsenal nuclear suficiente para explodir pelo menos 8 vezes o planeta Terra? Você sabia que cerca de 500 mil cientistas estão trabalhando em diversos países diferentes no mundo, desenvolvendo e aperfeiçoando equipamentos para a guerra? São as guerras e rumores de guerras. Observe como foram os últimos 35 anos, as guerras aumentando, acelerando. 1989, a guerra do Golfo Pérsico. 1992, os sérvios e bósnios guerreando. A seguir, 1993, um massacre na África, onde 800 mil morreram em 15 dias em Ruanda. 2001, maior atentado terrorista do mundo, que se desdobra na guerra do Afeganistão. 2002, 2005, Estados Unidos e Iraque. 2006, Israel e Líbano. 2007 a 2009, o mundo volta a viver aquela corrida da Coreia do Norte por armamento nuclear, junto com também o Irã. Isso não parou até agora, recomeçou. 2014 a 2016, o drama dos refugiados. 2016, a Síria em guerra. 2022, Rússia e Ucrânia. 2023, Israel e alguns grupos terroristas daquela região. E enquanto você assiste Israel e Grupo Hamas, as notícias todos os dias, enquanto você assiste Ucrânia e Rússia, existem outros 6 conflitos armados decorrendo no mundo que a mídia não está cobrindo. Analistas apontam que o perigo de uma terceira guerra mundial a qualquer momento é iminente. E não sou eu que falo, e não é a imprensa que fala, são analistas que olham para o mundo com os olhos de cuidado nesta área e nos alertam. Terceiro sinal que Jesus nos fala sobre ele é um colapso social. Veja comigo o versículo 7, a última parte, a continuação
do versículo, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Vamos ver primeiro o drama da fome. 2 em cada 5 habitantes do planeta passam fome. No Brasil, aproximadamente 20 milhões de pessoas estão vivendo abaixo da linha da pobreza e estão comendo restos de comida e por vezes do lixo. Dentro de 30 anos, segundo a comunidade científica, não haverá comida e água suficiente para o consumo. E quando houver, os preços serão exorbitantes. Em 2007, era agosto de 2007, alguns vão lembrar deste fato. Foi declarada pela comunidade científica internacional o começo da insustentabilidade do planeta Terra. Eu explico. Antes de 2007, eu não sei como eles chegaram a esse cálculo, não sei qual a equação foi feita, não sei quais os fatores foram levantados, mas se chegou a esta conclusão, que a partir de então, seria o mundo devorado. Isto é, antes desta data, você tirava da terra, a terra naturalmente se recompunha. Você tirava dos rios os peixes e o rio automaticamente, naturalmente recompunha. Explorava a selva, ela se recompunha. Lançava CO2 na atmosfera e, de alguma forma, isso era dissipado naturalmente. E a partir de então, a comida é tirada com maior capacidade do que a maior quantidade do que a capacidade de reprodução. A água doce é explorada em maior quantidade do que a sua capacidade de recomposição. Os peixes são tirados do mar e os frutos do mar na sua maior quantidade do que a capacidade que o mar tem, os oceanos têm, de se recomporem. E qual o resultado disso? É que daqui a 30 anos não haverá nem comida ou água para todos. Haverá, mas não em quantidade, a abastecer o planeta Terra. Quarto sinal que Jesus nos mostra: catástrofes naturais, terremotos. Veja comigo o versículo 7, a última parte: terremotos em vários lugares. Para que você entenda como foi progredindo essa questão dos terremotos, para que você entenda o quanto isso está se multiplicando. Terremoto sempre teve no planeta Terra. Fome sempre teve. Guerras sempre. Desde lá, Abel e Caim, e as guerras vieram, desde Nimrod e tudo mais. Mas a multiplicação, de forma a perder-se o controle, é algo que Jesus está profetizando para os últimos dias. Pois bem, século 16, 4 grandes terremotos aconteceram. Século 17, 10 grandes terremotos. Século 18, 16 grandes terremotos, todos eles acima da escala 6, a escala Richter. Século 19, 41 grandes terremotos. Século 20, 103 grandes terremotos e 2 milhões de mortos. Nós estamos praticamente começando o século 21, ainda 2 décadas do começo do século 21, e já são 506 mil que morreram nesse século por causa de terremotos. A Bíblia nos fala, por exemplo, do terror que as pessoas vão ter, do bramido do mar, das grandes ondas do mar, que nós chamamos de tsunamis. Lucas capítulo 21, versículo 25. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Dezembro de 2004, no maior dos tsunamis, 280 mil pessoas perderam as suas vidas. A natureza está entrando em convulsão. Jesus pode voltar a qualquer momento. Alguns estudiosos da palavra de Deus
dizem o seguinte, que nós devemos assistir aos noticiários com a Bíblia na mão e entender o que acontece no mundo nesse contexto, à luz da palavra de Deus. Nós, os cristãos, nos entristecemos sim com qualquer das catástrofes. Nos entristecemos sim com qualquer dos sinais da volta de Jesus. Nos entristecemos sim com a natureza que está gemendo como que em dores de parto, como Paulo diz. Mas nós temos uma esperança que o mundo não tem. Jesus está às portas. Aleluia. Eu e você sabemos o que esses sinais significam. Meu pai, de saudosa memória, pastor Elias Paraíso, dizia o seguinte, que a qualquer dia a igreja anoitecerá e não amanhecerá, ou então amanhecerá e não anoitecerá. Quinto sinal, uma intensa perseguição ao cristianismo. Versículo 9, então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. O cristianismo, estranhamente, é intolerado onde poderia ser tolerado. Era ano de 2007. Eu estava a serviço da MIAF, num bairro muçulmano em Nairobi, capital do Quênia, junto com missionários, etc. E por aquelas bandas, nós não poderíamos dizer que tínhamos alguma relação com o cristianismo, nem falar, nem ao menos andar com a Bíblia, até mesmo nos documentos nós tínhamos que tirar qualquer vínculo com a igreja ou com o cristianismo, por uma questão de segurança. E aí é interessante que outras religiões se instalavam ali entre os muçulmanos. E eu perguntei ao missionário que era responsável por aquela área de evangelismo, eu disse, mas como assim? Eles não teriam que ser também da mesma forma contrários e radicais, por exemplo, contra os hindus? Ele disse assim, não, é estranho, é algo espiritual. Eles toleram todas as outras religiões, mas não o cristianismo. E não conseguem explicar o porquê não toleram o cristianismo, mas não toleram. E são radicalmente contra e violentos nisso. Escute isso, 200 milhões de cristãos enfrentam perseguição intensa. E quando se fala de perseguição intensa, entenda-se como agressão física, agressão sexual, destruição de igrejas, de casas de cristãos, de negócios de cristãos, ataques, prisões, torturas, sequestro, prisões domiciliares, a violência contra o cristianismo. Enquanto falamos aqui, 200 milhões de cristãos no mundo estão recebendo ameaças e não sabem se vão ficar vivos mais um dia. E 260 milhões de cristãos sofrem discriminação. É um tipo de perseguição mais psicológica. O insulto, ou então os maus tratos, ou então a perda do emprego, a expulsão da casa, o deserdar da família. 1 em cada 3 cristãos no mundo hoje sofre perseguição. 1 em cada 10 pessoas no mundo é um cristão perseguido. O cristianismo está sendo perseguido. Nós aqui no Brasil temos toda a liberdade para cultuar a Deus. Temos a liberdade para vir às reuniões de oração. Temos a liberdade para andar com a nossa Bíblia, ou no celular, ou com o livro, o físico. Temos a oportunidade de estudar, temos a oportunidade de adorar, temos a oportunidade de fazer culto em qualquer lugar. Mas se você vai em alguns lugares distantes, o cristianismo está sendo frontalmente
perseguido na tentativa de exterminá-lo. Sexto sinal, a desumanização do ser. Veja comigo o versículo 10. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, isto é, tropeçar, trair e odiar uns aos outros. Existe como que podemos chamar isso? Mas existe uma deterioração dos bons valores no ser humano. E isso vai culminando na violência. Vai culminando naquilo que nós chamamos a deformidade do ser humano. As coisas que antes alguém teria vergonha de expor, hoje expõe abertamente. A violência doméstica, a violência no trânsito, a violência urbana, os conflitos étnicos, o racismo, os conflitos familiares, a desarticulação da família, a ascensão do ódio, a inversão dos valores entre o ter e o ser. Foi o sociólogo Zygmunt Bauman, polonês, que melhor entendeu o tempo em que estamos vivendo, e ele denuncia numa série de livros sobre a modernidade líquida, dizendo que o pragmatismo, isto é, os resultados, valem mais do que o próprio ser. Isto é, para a sua empresa, você não vale aquilo que é você, apenas aquilo que você produz. É um tipo de avaliação onde ficam de fora os anciãos, as crianças, os incapacitados, onde ficam de fora, e há uma busca pelo ter, uma busca desenfreada. O apóstolo Paulo profetiza a mesma coisa. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 5. Veja o que ele diz: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, quer dizer, tendo até uma aparência de vida piedosa, mas negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Essa é a figura do ser humano que não conhece a Deus, é a figura da sociedade nos últimos dias. Mas também, 7, a intensa apostasia. Versículos 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele que, porém, perseverar até o fim, será salvo. Pois bem, há um texto a que Paulo nos adverte, 2 Tessalonicenses 2, 1 a 3, creio eu complementar a estas palavras de Jesus, onde ele diz: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós. Em outras palavras, não acredite nas fake news da fé. Supondo ter chegado o dia do Senhor, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, quer dizer, pessoas deixando a fé, pessoas que outrora você olhava e dizia: é um baluarte, é alguém que ama Jesus, é alguém que, e de repente, estas tais pessoas deixando a fé, pregadores, homens de Deus, etc., deixando, e você fica boquiaberto. É a apostasia, o deixar
Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. E aqui está falando do anticristo. Versículo 15 em diante de Mateus 24. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel. O profeta Daniel já havia profetizado a respeito do anticristo em 3 ocasiões. No lugar santo, quem crê entenda. Simultaneamente, a apostasia, ao deixar a fé. A Bíblia diz que também, junto com a grande apostasia, revela-se o anticristo, isto é, aquele que há de governar o mundo. E o anticristo, daqui a algum tempo a gente faz um estudo bem completo sobre isso. Não é um sistema. O sistema, o Apocalipse chama de a besta do Apocalipse, o sistema. Mas há um homem, um governo, que Paulo chama de o homem da iniquidade, que Jesus chama de o abominável da desolação, que governará. Alguém que governará este planeta. E o mundo se prepara para um governo único. As nações em caos logo vão clamar por um sistema econômico mundial único. Vão apontar a necessidade de um governo mundial que tenha propostas sólidas de paz e vão se entregar a este governo. Para que você entenda melhor, quando Jesus veio a sua primeira vez, falando agora da sua primeira vinda, o mundo foi preparado para que ele viesse. A língua grega e também a cultura era um preparo, o mundo inteiro estava se preparando com um idioma para a chegada de Cristo, o grego. O anticristo se prepara, o mundo inteiro tem um idioma. Em qualquer lugar do mundo que você vá, você se vira com um pouquinho de inglês. Qualquer lugar, qualquer país que estiver. A economia era regida por uma moeda de Roma naquela época. A economia estava preparada para a chegada do Evangelho. Hoje, o mundo se prepara para uma economia, conceito de uma moeda única. O monoteísmo apontava uma religião com um único Deus, o preparo para a chegada do Evangelho, assim como também isso se desarticula no preparo para o anticristo, todas as religiões que se unem numa, que alguns chamam de nova era, um ecumenismo exacerbado e assim por diante. As estradas romanas prepararam o mundo para a chegada do Evangelho e do cristianismo. Assim como hoje a internet e a globalização liga o mundo a qualquer momento, você em alguns segundos pode se comunicar com alguém do outro lado do mundo. O governo estava centralizado em Roma e hoje existem uns blocos que se unem já como um prenúncio de um governo ou de uma política de união, como por exemplo, Mercosul, ou Mercado Comum Europeu, ou NAFTA, ou Tigre, na Ásia. Há 2050 anos atrás, o mundo foi preparado para a chegada de Cristo e do Evangelho. Hoje, com clareza, o mundo está sendo preparado para a chegada do anticristo e o seu governo. São elementos da história diametralmente contrários, opostos, mas que apontam o mesmo fator que se repete na história, isto é, a história de Cristo ao inverso, a história do Evangelho e da pessoa de Cristo ao inverso. E agora atente para o último sinal, um grande avanço missionário da igreja. Veja comigo o versículo 14, diz o Senhor Jesus:
e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Repita comigo, então virá o fim. O evangelho ainda não foi pregado para todas as nações. Ele já foi anunciado para a maioria das nações. Mas existe um grupo de nações que está praticamente fechado e absolutamente ignorante a respeito do evangelho. A esse grupo de nações, os missionários e missiólogos, as igrejas chamam de a janela 1040. Você já ouviu provavelmente este termo. São 64 países não evangelizados no mundo. E eles se reúnem nesse pedacinho verde que eu coloco aqui. Um grupo de nações. Você pode depois entrar lá no Google, depois do culto, e procurar entender o que é melhor, entender da melhor forma possível o que é a janela 1040. Mas aqui, nesse grupo de países, 59% da população do mundo está ali. 21% dos missionários de todo o mundo já estão alertas e investindo seus trabalhos para lá. 70% dos muçulmanos estão centrados ali. 99% dos hindus estão ali. 75% dos não religiosos estão neste grupo de países da janela 1040. Aqui vivem aproximadamente 2,7 bilhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, isto é, na miséria. Sabe qual percentual de crentes ou de cristãos existe nesse grupo de países? Apenas 2% dessa população ouviu falar de Jesus, e a maioria também não tem a Bíblia traduzida para a sua língua, para o seu idioma. Aqui vivem 97% das pessoas menos evangelizadas do mundo. É o lugar de maior perseguição aos cristãos no mundo todo. Maior local de perseguição. Satanás luta laborialmente para segurar esta parte do mundo não evangelizada. Mas na década de 80, com os estudos dos missionários, das agências missionárias, nos congressos missionários, chegou-se a esta conclusão de que todo meio cristão, todo meio evangélico, as juntas de missões, as igrejas devem investir esforços para alcançar os povos não alcançados que estão na janela 1040. Voltar os esforços para lá. Eu creio que quando os países da janela 1040 estiverem evangelizados, Jesus volta e arrebata a sua igreja. Então virá o fim, é o que diz o texto. Olhe para mim com seriedade agora. Você quer apressar a volta do Senhor Jesus? Então uma coisa você pode fazer. Você pode orar pelos missionários que estão na janela 1040. Você pode orar por povos não alcançados. Você pode contribuir com missões que se voltam para os povos não alcançados. E desta forma, nós estamos apressando a volta do Senhor Jesus. E podemos dizer de consciência limpa, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Fique em pé na presença de Deus. Um comentarista bíblico fez a seguinte ilustração, ele disse: nós estamos vivendo como que o preparo para o maior acontecimento que o mundo está por ter, a volta do Senhor Jesus. E ele diz, é como um palco sendo preparado para uma grande peça de teatro. Os atores já estão nos seus devidos lugares. O cenário está todo pronto, arrumado. Todos estão com os papéis preparados. A plateia já está em silêncio. E falta apenas a ordem do diretor de abrir as cortinas e começa então a peça.
essa mensagem que eu te trago não é nova. Não é nem para ensiná-lo, porque nós cristãos já estamos ouvindo bastante sobre os sinais da volta de Jesus, mas é para alertá-lo, é para lembrá-lo de que Jesus está às portas. Mateus 24, 42. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o vosso Senhor. E um dos papéis da igreja cristã, um dos papéis dos pastores, é preparar a igreja para o encontro com Jesus. Se fizermos isso, teremos cumprido cabalmente, adequadamente o nosso ministério. A qualquer momento, as lágrimas cessarão, a qualquer momento as aflições terminarão, as trombetas soarão e Jesus nos levará eternamente para com Ele. Aleluia! As portas dos céus se abrirão, nós entraremos saudados pelos anjos, saudados pela orquestra celestial e estaremos para sempre com o Deus da nossa salvação. Mas aqueles que ficarem, é interessante isso, que alguém pregou dizendo isso, que 24 horas depois da volta de Jesus e do arrebatamento da igreja, haverá o maior avivamento espiritual que o cristianismo já teve. Por quê? Porque cristãos mornos voltarão correndo, confessando, mas será tarde. Cristãos que saíram dos caminhos de Deus, ou aqueles que estiveram muito perto da salvação, ouvindo os mistérios do Evangelho, e negaram e fecharam o coração, vão entender o que está acontecendo. Procurarão os pastores e não os encontrarão. Jejuarão, chorarão, mas é tarde demais. A pergunta é: você está preparado para a volta de Jesus? Vamos orar por isso. Feche os teus olhos.